Essa é a parte 4, se não viu as outras vai ver aí, tá na descrição bora. Depois de falar com o prota, a Lin vai embora. Aparece o espada número 1 falando que eles saíram da caverna. Eles comemoram mentalmente. O espada chama a Só Yeovil e fala que, após os instrutores irem embora, será a vez dela. Ela será responsável por liderar as crianças para fora. Ela alegra e fala que entendeu. Em seus pensamentos, o espada se pergunta quantos deles sobreviverão. Ele fala que as crianças são fortes, mas o alvo é um artista marcial com maior talento em toda a jungle. Fala que eles terão dificuldades, mas isso não é da sua conta, porque ele vai se aposentar e abandonar essa vida de assassino depois daquilo. Os figurantes ficam animados comemorando porque estão perto de sair. Mostrar a Só Yeovil dando umas orientações e ao mesmo tempo o prota, em seus pensamentos, se pergunta se vão mesmo embora. Só Yeovil chega perto do prota e fala que provavelmente serão mandados para a missão em breve. O prota fala que provavelmente e pergunta o que aconteceu com o veneno amaldiçoado. Ela fala que alguns deles foram desintoxicados. O prota fica surpreso e a Só Yeovil fala que a Li Ming conhece muito sobre venenos. O prota fica mais surpreso ao saber disso e a Só Yeovil fala que o que resta agora é sobreviver. Chega a hora deles subirem para sair dali. Em seus pensamentos, o prota fala que nunca pensaria que estaria tão fundo no subterrâneo. Ele fala que não era apenas um lugar infernal, era o próprio inferno. Aparece alguém falando que estão quase chegando no exterior. Aí do nada, o prota rasga uma manga da camisa e enrola nos olhos, e fala que se eles não quiserem ficar cegos era para cobrirem os olhos. Eles ficam desesperados para arranjar um pano para tampar os olhos, e já estão quase na superfície. A luz era tão forte que causava dor. Finalmente eles estão fora. Aparece um cara falando, parece que criaram alguns úteis dessa vez. Em seus pensamentos, o prota se pergunta quem é. O cara fala que tem certeza de que o cliente ficará satisfeito. Em seus pensamentos, o prota fala que a voz dele parece faltar emoções e assume que ele deve ter uma posição executiva. Ele fala que provavelmente ele é o capitão do grupo Fantasma Sangrento. O capitão fala para guiar todos até a carruagem e levá-los para a mansão do Vento Claro para se acostumarem com o mundo exterior. Eles colocam os pimpolhos na carruagem. O prota já memorizou a voz do capitão. Foi necessário algumas carruagens para o transporte. Já no lugar, o prota se lembra do que o capitão disse. Ele disse que eles ficariam naquele lugar e vão se adaptar ao mundo exterior ali. Ele fala também que não é para baixarem guarda porque saíram do subterrâneo, ele matará pessoalmente os filhos da insolentes. Três patetas ficam olhando para o prota pensativos. Aí o prota fala que mesmo que estejam no mesmo dormitório, não precisa se importar com ele. O cara responde que quem disse que ele é. O prota dá um sorriso. O prota fala que agora que está no mundo exterior, ele deveria tomar um banho. O cara pergunta onde, e havia um poço. Depois do banho, ele deita na grama e fica lá, falando que finalmente estão no lado de fora. O prota, com um sorriso bobo no rosto, puxa um ronco. Amanhece, e mostra uns figurantes se divertindo. Aí aparece dois figurantes olhando uma flor, os olhos de um se enchem de lágrimas, porque pensam que nunca veriam algo como aquilo de novo. Um cara pisa na flor que estavam vendo, eita, preula. Olha as tetas, eram meninas, pensei que eram caras kkkk. Um cara chega perto do prota e joga duas peixeiras e fala, as armas serão distribuídas e para eles guardarem bem, já que vão usar em breve. Em um lugar chamado Distrito da Brisa Clara, o capitão agradece ao espada pelo seu trabalho duro. O espada fala que só fez o que tinha que fazer. O capitão fala que o grupo se tornou mais próspero graças aos sacrifícios dele e dos outros, e ele não sabe como retribuir. O capitão fala que ele fez tudo o que poderia fazer e que pode descansar agora. O espada pergunta se ele está permitindo sua aposentadoria. Ele responde que sim e não só a dele, mas também a do segunda e terceira espada. O espada agradece. O capitão fala que não é nada demais e fala que ele sempre deu tudo de si pelo grupo Fantasma Sangrento, então isso é o mínimo que ele pôde fazer. O espada fala que as crianças são um desperdício, que eles têm muitos talentos para serem descartados após um único uso. O capitão fala que sabe, fala que é uma pena descartar esses tipos de talentos, porém não tem outra escolha. A relação das crianças com eles terminará ali. O espada pergunta se ele descobriu quem é o cliente. O capitão fala que não e diz que ele não deveria cruzar essa linha se quiser permanecer nesse negócio. Fala que não há por que irritar um figurão que está disposto a pagar 500 mil de ouro por um pedido. Até que o grupo Fantasma Sangrento esteja grande o suficiente para competir com o maior grupo de assassinos de Jianghu, eles têm que ser muito cautelosos. Fala que o grupo dará um enorme salto ao conseguir completar esse pedido, assim será possível alcançar o maior grupo de assassinos. Corta para o prota, segurando a Tramontina, o cara pergunta no que ele está pensando tanto e pergunta se ele está tremendo de medo agora que eles vão à missão. O prota fala que de certa forma, o cara fala que o prota está mentindo novamente e que não tem como ele estar com medo e que os outros ririam dessa piada. O prota fala que ele que parece estar tremendo, considerando que ele está falando mais que um normal.
O cara pergunta quem está tremendo e fala que não há nada que ele queria mais do que ir nessa missão o mais rápido possível e sente que será recompensado por todo o sofrimento que ele passou ao cortar a cabeça de alguém. Alguém manda eles saírem para fora e fala que todos vão furtivamente para um lugar. O prota fala que finalmente olha o drip do prota. Aparece a quarta espada, falando que eles estão o seguindo sem se prenderem. Fala que o irmão sênior os ensinou bem. Ele fala que as crianças não perdem em nada para seus membros normais. Eles param em um penhasco. A quarta espada fala para eles se esconderem. Ele fala que o objetivo deles está em uma montanha próxima dali e que se escalarem a montanha de acordo com suas instruções, eles verão uma mansão idêntica que eles viveram. E entre as construções o homem dentro do palácio lunar brilhante é o alvo deles. As crianças estão furiosas, falando que já memorizaram aquele caminho milhares de vezes, e se perguntam quem é o desgraçado que os fez ficar 7 anos presos para serem treinados como assassinos. Aparece uma mulher em um jardim, ela toca em uma flor e ela se desintegra. Aparece uma velha perguntando se ela está sozinha novamente. Essa velha é a líder do clã Emei, a mestra anciã do brilho. Ela chama a velha de mestra e diz que veio ali porque a brisa estava ótima. A velha fala que ela é tão desnecessariamente sentimental como sempre. A velha pergunta se ela ainda se ressente dela. Ela fala que só está incomodada. Essa aí é a discípula da velha, seu nome é Yun Selhan. Ela fala que sua vida está em risco, por isso teria apreciado se tivesse sido dispensada. A velha fica furiosa e fala que ela está falando em um tom bem alto e desrespeitoso. Fala que ela deve ter se esquecido de quem a acolheu quando era uma criança mendigando nas ruas, de quem lavou, alimentou e ensinou cada arte marcial que mudaram quem ela é hoje, e fala que depois de tudo isso ela quer ser dispensada. A discípula fala que foi só uma ideia. Ela fala que é claro que um discípulo deve seguir a vontade de seu mestre e que ela não deveria ficar tão irritada assim, que é ruim para a saúde. A velha fala que se eles não responderem com as respostas que eles querem, vão realizar o plano que estiveram montando nos últimos 7 anos. Ela fala que está sempre pronta para seguir a mestra. Em seus pensamentos fala que ela parece estar sob muita pressão e fala que é lamentável. Chega uma das discípulas, correndo falando que receberam uma carta. A velha pergunta o que tinha na carta, e ela fala que eles aceitaram a proposta que eles queriam. A velha fica feliz, e aparentemente a discípula se lamenta. A velha fala que tudo depende da discípula agora, que o destino da seita depende da performance dela. A discípula fala para não se preocupar, que ela vai cumprir seu papel. A velha, em seus pensamentos, diz que é uma pena que ela não possa torná-la sua sucessora e que seu uso seja limitado a uma ferramenta política. A mulher pergunta como devem lidar com aquele assunto, e sim, ela era a cliente. Corta para a terra, onde todos estão escondidos. Em seus pensamentos, o prota se pergunta quanto tempo se passou e se já é de manhã. Fala que o assassinato ocorrerá à noite, então ainda tem tempo. O prota fala que está mais acostumado com a escuridão do que com a luz, e agradece que pode descansar enquanto fica de prontidão. O prota nota algo errado e tem um mau pressentimento. Alguém perto do prota é atingido por uma lança vindo de cima. O prota fica em choque. Aparece quem enfiou a lança e o cara fala que era verdade. Assassinos estavam escondidos ali. Ele fala que como assassinos ousam se esconder ao redor da montanha Kingshen e que eles deveriam valorizar suas vidas. Ele fala que os assassinos estavam ali para invadir a seita e fala para matarem todos. Em seus pensamentos o prota fala que eles estão em desvantagem e fala para recuarem. Agora como se comunicaram eu não sei, deve ser uma técnica. Então eles saem da terra. Os caras vão perseguir eles. Um maluco arremessa uma lança que varou um menor e pede outra lança e acerta mais um e mais um e outro. Agora ele vai tentar acertar o último. Lança com uma força desnecessária, mas o prota se defende. Faz uma manobra no ar e mete uma bicuda monstruosa na lança. Os caras ficam se perguntando o que passou por eles. O prota aproveita a distração deles e já dá um quadrakill lindo. E a lança que o prota chutou ainda arranhou o cara que lançou. O cara manda geral ir atrás do prota. O prota em seus pensamentos fala que é impossível matar todos e que precisa sair dali primeiro. O cara da lança foca, vendo um dos assassinos agonizando, dizendo que quer viver, e se pergunta o que fez de errado. O cara da lança fala que invadir o clã dele apesar de serem meros assassinos. Isso que ele fez de errado. O prota tá dando fuga, e em seus pensamentos se pergunta como eles sabiam que eles estavam ali, e que eles não viram ninguém no caminho deles quando foram para a montanha, e diz que alguém vazou a informação. Ele diz que ele é o único deles que sabe a identidade do alvo, então se pergunta quem é o culpado. O prota fala que provavelmente a quarta espada e seus subordinados recuaram antes deles serem emboscados, e chega à conclusão que a razão pela qual eles os deixaram ali para serem emboscados foi para queimarem evidências. Aí vem uma chuva de flechas no prota. Ele desvia de umas mas é atingido por outras. O prota se pergunta se tinha algum conflito dentro do grupo fantasma sangrento, ou se o cliente mudou de ideia. Ele fala que uma coisa é certa. O grupo fantasma sangrento os abandonou. Aparece um rastro de sangue até a beira de um penhasco e um figurante com arco e flecha. Se perguntando onde ele foi, o prota salta de cima de uma árvore e grava a tramontina no pescoço do figurante sem dó e fala que precisa sobreviver por conta própria.
Aparecem outros figurantes falando para seguir o prota. O prota se joga na água e quando vai para a terra firme encontra uma mensagem falando para ir 600 metros para o norte. Ele anda e encontra outra dizendo para ir 1.200 metros ao nordeste. Ele percebe que tem sangue na pedra e se pergunta se quem escreveu a mensagem está ferido. Ele afirma que com certeza é sério e que a pessoa está em condições críticas. Aparecem os figurantes procurando os caras, e em seus pensamentos o prota fala que não consegue acreditar que eles criaram uma rede inescapável em plena luz do dia só para matar alguns assassinos. Devido aos diferentes uniformes, ele chega à conclusão de que diferentes clãs estão participando. O prota percebe um ataque pelas costas, mas desvia e vê que era a Limin. A Limin pergunta se é ele mesmo. Ela fala que fica feliz em vê-lo e cai. O prota consegue pegar ela e fala que ela está gravemente ferida e nesse ritmo. Ele pergunta onde estão os outros. Ela fala que quase todos foram mortos. Ele pergunta se até só Yeoval e outro cara lá também. Ela fala que não sabe por que eles se separaram. Ela fala que eles ficaram lutando para salvar o máximo de pessoas. O prota fala que ela vai morrer em breve. Esse filho da puta, que raiva desse autor e do prota também. A Limin fala que sabe. O prota pergunta se ela não está assustada e se ela não quer viver. Ela fala que quer. E pergunta se ele pode salvar ela. Ele fala que não pode. Ela disse que foi por isso que já tinha desistido porque ela já sabia o estado em que seu corpo está. E fala que fica aliviada, que não morrerá sozinha. Ela pergunta se ele ficará com ela até o fim. Ele fala que sim. Ela fala que no final acabou assim. Após tudo o que passaram para sobreviver, eles irão morrer dessa forma. Ela se pergunta quem por que fizeram algo assim com eles. Fala que alguém que ela sequer conhece controlou sua vida e a forçou a ser esmagada por um poder avassalador. Ela diz que espera que eles se sintam da mesma forma algum dia, enganados e horrorizados. O prota fala que é por causa do voo com sangue. Ele fala que o alvo deles era um homem da seita Kingshen e que alguém enviou o pedido para o grupo Fantasma Sangrento para matar esse cara. E como resultado eles foram sequestrados e criados como assassinos por 7 anos. E agora que eles se tornaram inúteis estão tentando apagar eles do plano que eles fizeram. O prota fala que enquanto ele estiver vivo ele pode descobrir quem arruinou a vida deles. Ele promete que se vingará, mesmo que seja a última coisa que ele faça. A Limin já sem força fala que se for ele, ela coloca a mão no rosto dele e fala o nome dele e diz que quer que ele viva. Ela já com os olhos quase sem vida pergunta se ele pode chamá-la pelo nome. Então ele chama ela de Limin, mas ela fala que é para ele falar o verdadeiro nome dela. Então ele fala Lee Soo-min. Ela agradece e fala que queria ouvir isso dele. E então acontece. A Limin, ou melhor, Lee Soo-min morre e o prota, em um misto de emoções, diz que não sabe quem planejou isso, mas irá apagar suas existências da face da terra e manda nós, os leitores, vermos o que ele vai fazer. Agora, na base do grupo Fantasma Sangrento, a quarta espada fala para o capitão que armaram uma rede inescapável e que é impossível que eles sobrevivam. O capitão fala que agora que aconteceu, ele percebeu o desperdício e fala que não pensava em descartar desse jeito depois de criá-los. Ele diz que sabia que eram peões descartáveis, mas nunca imaginou que enviaria eles para a morte antes de usá-los sequer uma única vez. A quarta espada pergunta se aquele lugar também não está em perigo. O capitão pergunta se é por causa do cliente. A espada 4 fala que eles escolheram destruir evidências e que seria mais efetivo eliminá-los para prevenir o vazamento de segredos. O capitão fala que faz sentido, mas eles não conseguiriam encontrar aquele lugar. A ingenuidade dele fala que só precisam ficar ali até a poeira baixar. A quarta espada pergunta se ele realmente não sabe quem é o cliente. O capitão fala que pode descobrir quando quiser, mas há um limite que não deve ser atravessado. Fala que eles até avisaram ao enviar a mensagem, então não há motivo para cruzarem os limites primeiro. Então, a quarta espada nota que na carta que o burro do capitão está segurando até agora tem um incenso de rastreamento. Depois disso já entra um figurante voando e começa uma luta com a base sendo invadida. Aparece o espada 1 falando para recuarem que eles não têm a menor chance. Um cara fala para matarem todos esses assassinos imundos. Aparecem vários cabeças de Rolon. Então o asno cai na real e fala que a quarta espada estava certa. A quarta espada fala que eles têm que recuar e o capitão pergunta para onde. A quarta espada fala para qualquer lugar. O capitão fala que eles estão atrás dele, já que ele é o alvo. Eles provavelmente não deixaram nenhuma rota de fuga e fala que eles cruzaram os limites. Tira a peixeira da bainha e vai para cima. Os carecas vão perdendo a cabeça e fala que eles serão devorados por eles caso os mordam. Aparece uma mulher do nada e lança uma rajada de energia no capitão, que dá um jeito com a espada, mas fica ferido. Ele fala que ela é forte e pergunta quem ela é. Ela responde perguntando como um meio assassino ousa perguntar o nome dela. Ele a reconhece, mas não vou falar esse nome feio da peste. Com isso, o capitão liga os pontos e, quando ele vai falar do cliente, ela interrompe ele e fala que arrancaram a língua dele caso fale mais uma palavra. Em seus pensamentos, ele se toca que o cliente era a seita em meio e pensa que já deveria saber que eram eles desde o início. Fala que se arrepende do fato de não ter investigado o cliente por causa do pensamento de não cruzar limites, e sua escolha errada causou esse desastre. O capitão fala que mesmo que ele morra, ele não morrerá sozinho. Ela já manda outros ataques nele e os dois se aproximam.
Eles começam uma troca de golpes insana. Ela em seus pensamentos fica surpresa por uma líder de um grupo de assassinos possuir tal maestria em artes marciais. Ela diz que é sorte dela estarem lutando frente a frente em plena luz do dia, e que talvez teria sido perigoso se ele se aproveitasse da escuridão da noite para fazer uma emboscada. Também fala que não pode permitir que um indivíduo como esse e seu grupo continuem a existir, e fala que eles têm que ser exterminados. Ela faz um ataque de vento forte, e o capitão é atingido. O ataque é gigante. O capitão em seus pensamentos fala que vai morrer, e que esse é o fim do grupo fantasma sangrento. Ele fala que deu um jeito de fazer o grupo crescer até esse nível. Enquanto espalhava incontáveis quantidades de sangue e morte na escuridão, ele pensou que conseguiriam alcançar o maior grupo de assassinos de Jianghu que todos evitam enfrentar, e acha que tudo vai acabar. Mesmo assim ele pega sua espada e fala que ele, o capitão do grupo fantasma sangrento, que irá sobreviver, e se prepara para receber o ataque de frente. Ele arma um golpe para parar o ataque, mas uma parte de sua perna é decepada. Ele em seus pensamentos se pergunta quem interferia em sua batalha, e foi o cara que apareceu no começo da batalha. Em um momento de distração do capitão, a mulher aparece perto dele e lança outro ataque de vento, só que dessa vez pega em cheio. Ela desce para o chão com elegância, e o capitão cai igual bosta no chão, e olha com um olhar de desprezo o cara no chão. Os assassinos ficam lá, se lamentando por seu capitão e já vão arrasta pra cima. Mostra o capitão lá no chão agonizando, e a veia do capeta entra em cena. A discípula cumprimenta ela. A velha entra com mais duas, que devem ser discípulas também. A velha tem o drip. Olha, a velha pergunta por que ela demorou tanto para subjugar aqueles assassinos inferiores. A discípula pede perdão e fala que eles resistiram mais do que o esperado, então ela demorou um pouco. O capitão, gritando, fala da anciã do brilho e pergunta como ela pôde fazer isso com ele. Pergunta como aceita Emei pôde fazer isso com o grupo fantasma sangrento, e fala que ele que solicitou os serviços deles. Ele fala que elas são piores que bestas. Ele ia perguntar como ela ousou trair, mas antes de completar a frase a velha se teleporta e mete o cajado na cabeça dele, e com cinismo se pergunta sobre o que ele estava falando, e manda limparem o resto. Mostra o espadão sendo atingido e se ajoelhando. Ele fala em seus pensamentos que desde que a mestra do brilho se tornou a líder, a seita Emei ficou muito forte, e pergunta o nome de quem o feriu. Era aquela mulher do jardim, a Yong Chouhan. O espada 1 fala que tem uma discípula da mestra anciã do brilho que possui uma beleza de anjo e um talento sem igual. Ela fala que os rumores são exagerados. Ele fala que ser assassino por décadas não valeu a pena, já que ele não é páreo para uma discípula da seita Emei. E assim o espada 1 vai para a vala. A outra discípula fala que ela está atrasada e pergunta como ela pôde conversar com um meio assassino. Ela pede perdão. Dois carecas trazem o espada 4 e falam que ele é o responsável por ter guiado os assassinos até a montanha. A velha pergunta quantos assassinos ele levou. Ele pergunta por que ela está perguntando. Ela fala que não é da conta dele e manda ele responder. Ele diz que não sabe também. Ela pergunta se ele ousa mentir na frente dela. Ele fala que mesmo se soubesse não falaria, e pergunta se ela realmente achava que ele ia falar alguma coisa depois de tudo que ela fez ali. A velha do capeta fala que ele age como se tivesse alguma resiliência, apesar de ser um mero assassino. Coloca a mão na cabeça dele e faz um bagulho muito louco que deve doer muito. Ela pergunta de novo quantos eram. Ele, com muita dor, fala que foram 28, e fala para matarem ele. A velha solta ele, que vai de base. A velha pergunta quantos já morreram. A discípula fala que 24. A velha fala para matar os 4 restantes e eliminar todas as variáveis preocupantes. A velha fala que o papel da discípula agora é crucial e pergunta se ela entende isso. Ela fala que entende. A velha fala que vai enviar alguém até a seita Qingshen para organizar o casamento assim que o assunto estiver resolvido, e fala para ela preparar o coração e o corpo para o casamento. Ela fala que sim. A velha fala que é tudo pelo bem da seita. Corta para uma floresta, e o prota andando nas árvores. Ele para perto da base da seita Qingshen e fala que eles estão vigiando fortemente a saída. Nesse caso ele vai entrar por dentro. Ele fala que se eles querem que eles morram como inimigos naturais de Jianghu, ele fará como desejam. Ele será o seu pior inimigo. Esses foram mais 5 capítulos. Se gostaram, deixem o like e comente para a parte 5. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater um K. Valeu!